pessoal, tudo bem? Eu sou Maíra Lemos e você está no Sonhar e Morar. Prepare-se hoje, hein, para uma história que combina amizade, amor e um toque de ousadia. Imagina só você casar com seu melhor amigo e juntos transformarem um modesto ponto comercial num ninho de amor. Essa promessa, né, que era de viver ali por 5 anos, será que ela se cumpriu? Já já a gente vai entender essa história. E tem ainda a conquista do apartamento dos sonhos com a ajuda de amigos e arquitetos e a possibilidade da chegada de filhos gêmeos. Acompanhe essa jornada cheia de risadas e reviravoltas também, que é o episódio de hoje, que a gente vai conhecer mais da Renata Santiago. O perfil dela no Instagram é @RenataSantiago com 2 Is. Antes da gente começar, um recadinho para você que quer ter um AP. Mande suas dúvidas no nosso e-mail, fale com a redação, @sonharemorar.com.br. Você manda a sua dúvida para a gente manda para um especialista da MRV e ele responde aqui no nosso podcast. Pronto, agora sim. Renata, e aí, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, sim, obrigada. Menina, eu já quero começar te perguntando essa história de casar com o melhor amigo, que eu fiquei muito curiosa. Isso deu certo? Deu certo, sim. Na verdade, meu esposo, ele estudava com a minha irmã. Nossa diferença de idade é de 5 anos e eu já conhecia ele por conta disso. E com o passar do tempo, a relação de amizade, né, ele ficou amigo da família toda, então a gente se tornou amigo também. Então, nas andanças dele de solteiro, eu acompanhei muito das histórias e do rolo dele, de paquera com outras pessoas. E com o tempo eu fui mudando meu olhar, né, de amiga para uma pessoa mais interessada, vamos dizer assim. Olha Só só. que nesse momento ele meio que não se sentia muito seguro por questão da idade, né, a diferença era de 5 anos, e ele não queria mudar essa chave de amigo para talvez namorado. Então a gente tentou o relacionamento umas 2 vezes que não deu certo. E na terceira tentativa, depois que meio que eu chutei o balde também, não quis mais, aí engrenou e estamos juntos há 8 anos. Cheio de altos e baixos, né? Verdade. Mas que momento que virou a chave ali pra virar um relacionamento romântico? Foi quando? Assim, a primeira vez, assim? Eu acho que ele meio que mudou a chave também de não só me ver mais como amiga, mas eu já estava em outra fase, fazendo faculdade, alcançando Aham. outras coisas. Então, acho que ele viu uma maturidade da minha parte. E aí a chave meio que virou. Eu também comecei um relacionamento com a pessoa e isso foi começando a criar um ciúme no amigo, sabe? Aquele ciúminho de Entendi. amigo. E quando a gente viu, realmente não tinha como não virar a chave da amizade para um relacionamento. E aí, quando vocês ficaram juntos, né? Depois de um tempo veio o casamento e tudo. Você acha que o fato de vocês terem sido amigos antes facilitou o relacionamento, assim? Quando você já conhece a pessoa como amigo, isso ou atrapalha? O que você acha? Eu aqui pegando Para dicas, né? mim, para mim facilita muito, porque o relacionamento são 2 pessoas completamente diferentes, tentando fazer dar certo. E como a gente já tinha uma amizade, eu conheço os defeitos, ele conhece os meus defeitos, eu sou uma pessoa mais expansiva, comunicativa, ele já é mais tímido, então a gente acaba sendo um pouco da balança um do outro. E isso facilitou muito, porque só no olhar ele já sabe o que, é que eu estou pensando, se está me agradando em alguma Sim. situação. Então a gente é muito parceiro nesse aspecto. Uhum. Aqui em Minas a gente costuma dizer meio caminho andado. Tipo assim, já É adianta, verdade. né? O processo. E aí, pouco tempo antes do casamento, você tava num perrengue danado, né? Tava desempregada. E o Tava. que você fazia para se virar ali? Eu comecei a minha vida acadêmica muito cedo, né? Entrei na faculdade com 17 anos. Então, com 21 anos, eu já estava galgando minha vida profissional, batendo em porta. Aqui na minha região, né? Eu sou de Salvador. A área do jornalismo ela é muito disputada. Então, eu tive privilégio de trabalhar em grandes empresas, mas nesse período do casamento, eu estava já desempregada há 8 meses. E aí a gente teve muitos obstáculos nesse meio tempo, mas a gente conseguiu o resultado final, que foi o casamento, a casa toda pronta. Mas assim, E foi um primeiro você aprendizado fez muito uns grande. bicos, né? O que você fazia? Eu saí da faculdade já trabalhando, mas antes desse período do casamento, como eu estava desempregada, e eu queria muito, eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, eu quero muito botar a mão na massa, fazer as coisas, eu não consigo não me envolver naquilo que eu quero muito. Então, eu comecei a fazer trufa, eu tinha uma reserva,
E a gente fez uma continha de quanto eu poderia usar dessa reserva para investir, começar a vender. E fiquei em torno de 2 meses vendendo em porta, indo em alguns mercados próximo da minha localidade, ofertando em grande, né, quantidade para que eles pudessem revender. E isso me ajudou a juntar um valor significativo para estar contribuindo naquela fase do casamento. Quando você fala de porta em porta, você batia na porta dos estranhos ou de vizinhos? Como que era? Não, eu escolhi, assim, mapeava os bairros que tinha escola municipal, escola Ah, particular, sim. colégio público, e eu ia naquela localidade, ia nas escolas, eu ia na vizinhança próximo à escola, porque eu imaginava que tinha um número maior de crianças, né? Então, eu ia conseguir alcançar o meu objetivo vendendo ali naquela região. Quais eram os sabores das trufas? Fiquei curiosa. Aqui na Bahia, a gente ama muito coisas com coco, amendoim. Então, era sabor de prestígio, chocolate branco, brigadeiro, beijinho, mas sempre com um toquezinho do coco ali no meio. Delícia, eu também amo coco. Nossa, amo, amo, amo. Então tá, então agora vamos voltar para o nosso assunto principal aqui. Tá. E aí, faltando 6 meses, né, para o grande dia, né, que você queria muito, né, casar, você conseguiu o emprego? Como é que foi isso? Você deve ter Isso. pirado, né, de alegria. Uma amiga viu uma divulgação de uma vaga em uma rádio bem conhecida aqui em Salvador. E eu me candidatei, faltando um dia para fechar as inscrições. E fiquei naquela disputa de vaga com outro colega da profissão também e passei na seleção. Então, em 6 meses, foi o emprego dos sonhos. Era o valor exato que eu precisava, porque a gente não tinha condições de fazer a festa. Então, a gente tinha feito um acordo que as nossas reservas, tudo que a gente tinha de valor naquela época, a gente vendeu para poder levantar o dinheiro da reforma. E a nossa única reserva era para reformar. Então, o nosso casamento ia ser na igreja, despedida ali na porta da igreja mesmo. Só que eu não estava conformada com esse casamento se despedindo na porta da igreja. E faltando 6 meses, surgiu essa oportunidade de emprego, eu passei, e o valor era exatamente o que eu precisava para pagar a minha festa dos sonhos. Então, o salário caía na conta e já era transferido para o buffet. Eu nem via a cor do dinheiro. Era Ah, não, caindo mas na agora eu conta. quero saber como é que foi essa festa aí. Conta pra gente. Ah, minha festa foi a festa dos sonhos. Assim, eu fiquei muito ansiosa porque fazemos aniversário em abril, tanto eu quanto meu esposo. E ele decidiu, né, fazer a homenagem de casar na data do meu aniversário. Mas depois, com o passar do tempo, eu entendi que foi uma jogada da parte dele, porque é dois. Ao invés de me dar 2 presentes, é um só, porque mata as 2 datas no mesmo dia. Sim. Então, o período de abril, aqui chove. Por mais que a gente esteja numa região que é verão quase o ano todo, abril para maio sempre chove muito aqui. Então, desde a data do dia que a gente decidiu a data, eu comecei a orar pedindo a Deus para no dia do meu casamento não chover, que era na data do meu aniversário. Então, quando eu completei 23 anos, foi um domingo e foi a mesma data que a gente casou. E nesse dia fez um sol maravilhoso. Então, eu já tinha alugado todo para, né, preservar o ambiente caso chovesse, nem foi preciso. A gente gastou em torno de mais de 40 mil no casamento. E sabe aquele casamento de princesa, meio rústico, com tudo que você tem direito? Foi exatamente assim. Comida boa, bebida, dançou, tudo maravilha. Flores. Flores, muitas flores. Ai, que lindo. Então, e outra história marcante também foi a história da primeira viagem de vocês, né? Quando vocês ainda não namoravam. Conta essa história aí divertida, porque acho que seu pai era meio linha dura com as filhas, né? Meu pai é até hoje. A minha família, né, parte do pai e mãe, é composto por meus pais e 3 irmãs. Só dá mulher lá em casa. E o sonho da minha mãe sempre foi ter menino e ela nunca conseguiu, né? Um atrás do outro, ela foi tentando ter menino e veio só menina. Na última tentativa, que, como ela fala que ia fechar a fábrica, que foi o meu nascimento, porque eu sou a mais nova, todas as ultrassons davam menino. Quando eu nasci, para o desespero dela, foi mais uma menina. E meu pai, ele é muito à frente do tempo, ele tem um espírito muito jovem, mas a gente tinha que cumprir algumas regras. E uma dessas era nunca dormir na casa de namorado, nem eles dormirem na nossa casa. Então, nem eu, nem minhas irmãs, a gente teve essa experiência de dormir na casa do namorado, ou o namorado dormir na nossa casa. Agora entendi porque casou tão cedo, né? O pai ajudou.
Agora, lá em casa, o histórico de casamento, todo mundo é assim cedo. É cedo, As minhas né? irmãs também casaram cedo. A gente estudou, né? Sempre trabalhou desde nova, então acho que essa questão da independência também nos traz outras responsabilidades. Uhum. Mas a gente é uma família muito unida. Mas nesse aspecto, ele também, meu pai é um pouco ciumento. E por questão da profissão dele, ele sempre quis manter a gente muito em segurança. Então, para ele ter o controle sobre isso em alguns aspectos era muito importante. Então, nessa primeira viagem, a gente só viajava em família, né? A gente também não tinha o costume de viajar com muitas pessoas, amigos, só aquelas pessoas mais próximas. E nessa primeira viagem, ele fez meu esposo ir me buscar às 3 horas da manhã, em casa. Como Em assim? plena madrugada, para eu não precisar dormir na casa dele, ele teve que ir de madrugada me buscar. Tá. É. Seu pai realmente era linha dura. Agora Mas a pense, viagem deu certo. Para onde que vocês deu foram? certo, foi divertido. Foi num período junino aqui no Nordeste, então a gente foi para o interior, que tinha comida típica, muita fogueira. Delícia, Foi uma cuscuz. viagem que também conheci o restante da família dele que eu ainda não conhecia, então foi uma viagem muito marcante e muito gostosa também. Foi bem legal. E aí Mas depois teve esse perrengue de sair de madrugada com mala, tudo escuro. faz parte, né? Pai é pai, né? Verdade. Tá no papel dele. E depois do casamento, o seu pai deu para vocês de presente um imóvel comercial? Como é que era isso? Era uma lojinha? Então, ele tinha um terreno e ele sempre quis ter essa questão de segurança, deixar as filhas seguras de alguma maneira. Então, ele dividiu esses lotes e eu sempre dizia que nunca ia casar, que eu era independente, que eu ia ser sozinha, solteira. E com 23 anos me casei. Não sustentei a ideia que eu tinha de vida. Ah, a E gente nesse muda, né? momento, a gente vai mudando. E nesse momento que eu queria casar, a gente não tinha como morar de aluguel. Nunca gostei, né, dessa possibilidade. Nunca morei de aluguel, nunca passei por essa experiência. E já meu esposo, ele morou muito de aluguel, então ele tem trauma de morar de aluguel. A gente queria casar, mas não tinha onde morar. E foi nesse processo que meu pai e minha mãe decidiu dar para a gente de presente esse ponto comercial, que é até um lugar amplo, mas não era uma casa. Ele era Mas conhecido vocês mesmo. fizeram dele um lar, né? Fizemos um lar, reformamos. As pessoas que conheciam antes como um ponto comercial não acreditavam quando viam a casa pronta, tudo Era arrumadinho. tipo um loft, assim, um cômodo só, que essas... Era um vão só, era térreo. E era amplo, né? Já foi Sim. loja, já foi vários pontos comerciais. Várias pessoas alugavam aquele ponto para ter o seu comércio. Então, aquele galpão amplo, a gente transformou em casa. Que delícia. Foi bom esse período que vocês moraram lá? Foi bom porque, assim, a gente aprendeu a valorizar, né? Na dificuldade, a gente aprende muita coisa, dá valor. Eu acredito muito que o esforço do nosso suor nos traz aprendizados e nos ensina a valorizar coisas simples na vida. E essa fase, a gente ficou muito unido. A gente ficou em torno além dos 6 meses, um pouco antes para poder reformar, mais 6 meses. Então, foi um ano de construção, né? Para poder deixar tudo arrumadinho. E nesse meio tempo, a gente abriu mão de muita coisa. Ir para cinema, sair com família, viajar. E as pessoas não entendiam. Porque nossa volta, a gente não tinha muitos jovens com visão de crescimento, de idealização de sonhos, sabe? As pessoas à nossa volta viviam muito hoje. Então, quando a gente decidiu abrir mão de algumas coisas, as pessoas à nossa volta não entenderam no princípio, assim, a gente não teve muito apoio, somente da nossa família. Mas depois que ficou tudo pronto, a gente viu que valeu a pena, as pessoas em volta nos elogiaram, né, por ter feito essa dedicação, abrir mão, porque você tem que fazer renúncia de algumas coisas. Mas assim... Então, a maioria das vezes, nesse período, nosso lanche era pipoca ou cachorro-quente em casa. Para economizar mesmo. Para economizar bastante. Mas mesmo assim, né, tendo essa loja própria que virou um lar, vocês ainda queriam um apartamento mesmo, né? Vocês tinham esse sonho, né? Quanto tempo que vocês ficaram nessa loja e quando que vocês perceberam que vocês queriam migrar para um apartamento? Como é que foi essa mudança? A gente mora, nossa família é de um bairro que, com o passar do tempo, a gente vê que não estava mais bom para morar. Então, quando a gente decidiu casar, a gente sempre gostou da linha verde, né? Da área litorânea daqui de Salvador, da Bahia.
E sempre que a gente vinha a passeio para as praias, ele falava, a gente ainda vai morar pelo lado de cá, a gente ainda vai morar perto da praia. Então, quando a gente decidiu casar, a gente fez um plano de morar nessa casa, nessa primeira casa, apenas 5 anos. Que a gente iria juntar novamente, né, ter uma reserva, para poder fazer um investimento no lado litorâneo aqui da Bahia, de Salvador. Então, a gente casou depois de todo esse processo de desemprego, casamento. A gente decidiu de novo fazer uma reserva. A gente é conhecido no meio dos nossos amigos, o casal do caderninho. Porque a gente começou o projeto do casamento com um caderno, tudo ali anotadinho de quanto ia entrar, quanto ia sair, o quanto a gente podia guardar. E com o passar do tempo, esse caderninho deu tão certo que os nossos amigos, quando estavam endividados, corriam para a gente Olha. ensinar o segredo do caderninho para poder regularizar a parte financeira. Aí, Meu tá esposo, vendo? ele é Daqui muito a pouco bom você tá de... vendendo curso online do caderninho Já para comprar pensou? apartamento na MRV. E aí, como é que vocês encontraram o lugar certo, né? A gente tentou comprar um antes do casamento. Só que quando a gente visitou, ele já estava pronto, o condomínio, eu olhei assim, eu não senti no meu coração que ali seria um lugar ideal para morar. Eu não senti, não sei se você consegue imaginar a sensação de você olhar uma coisa e dizer, é isso aqui, isso vai dar certo. Eu chamo de intuição, sabe? Assim, Exatamente. Quando a gente, né? Aí você fala assim, tem algo aqui que tá me dizendo que não é aqui. E quando a gente sabe que é o lugar certo, a gente sente, né? A gente não é aqui. A gente não tem dúvida. Aqui na Bahia, em Salvador, a gente tem a mania de dizer o santo não bateu. Boa. Então, naquele condomínio, quando a gente visitou, o santo não bateu, eu não me senti, não idealizei eu vivendo ali naquele lugar, não me sentia morando ali, e a gente desistiu do processo da compra. Quando um passeio pela região metropolitana, a gente viu só o terreno vazio e uma placa dizendo que ali futuramente ia ter um complexo de condomínios e que estaria pronto em 2020. E isso foi em 2017. Quando a gente visitou, era só mato. Não tinha nada, só tinha uma placa constando que seria um futuro condomínio ali. Eu olhei aquele mato, aquele vazio e disse, a gente vai morar aqui. E foi a partir daí que a gente decidiu, a gente procurou um corretor, que foi uma bênção para a gente, explicou tudo direitinho. A gente conseguiu comprar um apartamento nascente, uma localidade boa, nem muito perto da portaria, nem muito perto da piscina por conta da zoada. A gente conseguiu, através desse corretor que a gente fez amizade, indicar outros amigos para fazer compras também desse empreendimento em outros lugares. Acabou que essa relação estendeu para outras pessoas também serem abençoadas com um empreendimento da MRV. Sim, e qual que foi a sensação de receber as chaves? O que vocês sentiram? Antes de receber as chaves, a gente sempre vinha visitar a obra, de intruso. Passava, ficava olhando os caminhões, a reforma, aquela zoada, aquela poeira. Mas chegou a pandemia, então atrasou um pouquinho a entrega, mas eles conseguiram entregar ainda com 6 meses de antecedência, mesmo com atraso por conta da pandemia. A data prevista, eles conseguiram antecipar e quando a gente recebeu as chaves, foi um misto de ansiedade com felicidade, com choro. A gente não sabia se pulava, se abraçava, se gritava. Foi muito marcante assim, para a gente ver que ao longo dos 5 anos a gente conseguiu realizar de fato aquilo que a gente prometeu um para o outro. Mudar daquela casa para um apartamento próprio. E aí, gente, em 2020 a Renata começou a postar vídeos na rede social, né, sobre esse processo de compra, as reformas do apartamento e ganhou um monte de seguidor. E isso te rendeu até uma parceria especial com um arquiteto, né, que é amigo seu. E aí, como é que foi essa parceria? O que ele te deu? O que você deu em troca? Como é que funcionou? Então, esse amigo, ele era namorado da minha amiga do trabalho, aquele emprego que eu arranjei na época do casamento. Sim. Que foi faltando 6 meses para me casar. Eu fiz uma grande amiga nesse emprego. E nesse passar dos anos, ela conheceu uma pessoa, se relacionou e ele estudava arquitetura. Então, assim que ele formou, seria o primeiro projeto da vida dele. Ele queria ter um portfólio. E como eles acompanharam todo esse processo de compra, de economizar, a gente fazia muitos passeios que não precisava gastar muito porque a gente estava nesse propósito do apartamento. Então, eles acompanharam muito essa fase nossa. E eles decidiram nos dar de presente o projeto. E foi
foi muito especial, porque a gente não tinha condição de pagar, né, um arquiteto para fazer. Sim. A gente sabe o quanto custa. E ele conseguiu fazer algo que, para mim, foi muito importante. Assim, foi a demonstração de carinho, afeto, porque ele fez um projeto baseado na nossa história de vida. O que ele sabia que eu e meu esposo gostava, ele colocou como elemento no apartamento. E a gente foi adaptando algumas coisas, assim, mas ficou muito bonito, porque a gente gosta de praia, a gente gosta de azul, a gente gosta de tijolinho. Então, ele conseguiu reunir no projeto vários elementos que quem olha sabe. Isso aqui é porque Renata gosta ou porque o esposo gosta. Entendi. E a parceria nada mais foi do que divulgar o projeto ao longo do processo da reforma no Instagram. Muitas pessoas vendo no meu perfil como estava ficando pronto o apartamento, fazia a cotação, fechava com ele. Algumas vizinhas aqui do complexo contratou o serviço dele também, fez a reforma do seu apartamento. Então, o presente se tornou algo para ele muito mais importante do que a ação que ele fez com a gente, né? Ele conseguiu trabalhos, fechar contratos grandiosos ao longo desse tempo. E agora eu quero saber qual é o seu objeto preferido nessa casa linda aí. Eu sou suspeita de falar. Eu gosto muito de tudo aqui dentro, mas não sei se você consegue ver uma plantinha aqui assim. Deixa eu vir pra cá, consigo. aqui assim. Sim, Então, para quem está só nos escutando, tem uma planta do lado esquerdo e uma do lado direito. Vamos ver o que ela vai explicar. Isso. A minha avó, ela é neta, ela é filha de português, neta de português, filha de português. E a mãe dela era índia. Olha que mistura. E ela sempre teve muito contato com a terra, com planta. E eu sempre vi ela cultivando, cuidando, demonstrando carinho pelas pessoas com uma mudinha de presente. E todas as vezes que ela tinha uma situação familiar, né, um problema familiar, ela colocava a mão na terra, passava horas ali. E quando ela saía dali, ela já saía com a solução daquele problema para a família. Então, ela tem uma conexão, até hoje, a casa dela é cheia de planta. Ela tem essa relação com a natureza muito bonita, que minha mãe aprendeu. E eu quis homenagear, fazer uma homenagem a ela aqui no apartamento. Então, eu fiz um suporte aéreo, onde eu tenho 2 plantas que ela deu de presente para a gente. E pela casa também tenho várias. Mas eu quis deixar em destaque, né? Assim que a pessoa entra aqui no nosso apartamento, o que mais chama a atenção é o suporte aéreo e as plantas, porque eu quero sempre olhar para esse objeto e me lembrar da força, da conexão com a natureza, do que isso representa para mim. Ela é o alicerce da nossa família. Sim. E tudo isso para mim é muito significativo. Não, e planta na casa, né? Traz vida. É a coisa mais linda. É uma jiboia ali, né? De pendurada. Acho que É uma jiboia, é. Ah, então, quem ficou curioso, quem está só escutando, vai lá no YouTube para vocês verem. E daqui a pouco tem mais. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Hora de pergunta dos vizinhos, né? Hora de tirar dúvida com o especialista da MRV. Vamos lá? Oi, pessoal. Eu sou a Sara. Eu sou arquiteta do time do Mundo da Casa e eu vim responder algumas dúvidas dos nossos vizinhos. Então, pessoal, é muito importante que a gente saiba o que cabe ou não cabe no nosso apartamento. Mas para a gente saber o que cabe, nós precisamos da medida, né? Caso você compre o seu apartamento em planta e você ainda não tem oportunidade de visitá-lo, peça ao seu corretor ou peça o setor de pós-entrega, alguém da empresa que possa te auxiliar em relação às medidas, onde você pode solicitar para você ter uma noção do que você pode comprar, o que você não pode, porque assim, as medidas são muito importantes para que você consiga colocar os móveis, os elétricos do tamanho adequado para o seu apartamento. Consulte a planta do imóvel, caso você tenha. E se você conseguir já acessar o imóvel, sempre leve uma treninha para você fazer algumas medidas, que aí você consegue se planejar dos itens que você já pode ou não comprar. Isso aí, vale lembrar, se você também tem alguma dúvida de decoração ou de interiores, manda pra gente no e-mail a sua dúvida, fale com a redação @sonharemorar.com.br, que a gente manda sua dúvida para um especialista e ele responde aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos. Renata, estamos quase terminando. Últimas 2 coisas que eu quero saber. Dos gêmeos, como é que é essa história de que vem gêmeos? Para saber, ter certeza disso, é porque a família deve ser cheia de gêmeos, né? Então, a minha avó, ela é gêmeas. Ela tem um casal de irmãs gêmeas. Essa irmã da minha avó teve filho e netos gêmeos. Então, assim, a família é cheia de gêmeos. E o meu sogro, ele é gêmeos. Ixi, então tem muita Então, chance. a promessa
É que nem a gêmeos. As Você minhas quer irmãs gêmeos, já são... trigêmeos, quadrigêmeos? Não, gêmeos tá bom. Tá bom, né? Antes de eu conhecer meu esposo, eu sempre dizia, vou ser mãe de gêmeos. Sempre tive isso, sempre brinquei em relação a isso com minhas amigas. E quando eu conheci meu esposo, eu tive a surpresa do meu sogro ser gêmeos também. E as minhas irmãs, elas já são mães. E nenhuma foi agraciada com gêmeos. Então, a minha avó tem certeza. E se não for certeza, ela tem avó, a convicção. gente já viu como uma pessoa espiritualizada, que tem É verdade. sabedoria. Depois você conta pra gente, tá? Se deu certo os gêmeos. E pra finalizar, qual que é o cantinho favorito aí do seu AP ou do seu condomínio? Eu amo a minha cozinha. Eu amo cozinhar. A minha linguagem de amor para as pessoas é ato de serviço. Então, naquele momento que eu estou na cozinha preparando algo, eu estou ofertando o meu sentimento para a pessoa. Então, a cozinha é meu xodó, não deixo ninguém chegar perto da minha bancada, toda branquinha, arrumadinha. Eu sinto o maior prazer em estar na cozinha preparando alguma coisa, ou até mesmo limpando. Se eu estou um pouquinho nervosa, eu vou para a cozinha ajeitar alguma coisa para poder ficar mais tranquila. Para quem está só nos escutando, gente, eu vou descrever, assim, então a cozinha dela tem uma parede de tijolinho, assim, uma bancada, coisa mais linda. Você vê que é tudo planejadinho, vale a pena conferir o conteúdo exclusivo no YouTube, do Cantinho Favorito, youtube.com/sonhar e morar, @sonhar e morar. Vou repetir, youtube.com/sonhar e morar. É isso, Renata, um prazer conversar com você, te conhecer um pouquinho. O prazer foi todo meu, eu gostei muito de compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha experiência com vocês. Obrigada, prazer foi todo nosso. E, gente, chegou a hora de virar chave com a MRV que te ajuda a conquistar o seu AP. Olha aí o recadinho de Maiara e Maraísa. Bem-vindo ao novo, mais que Smart TV, uma experiência. Para tudo! Travamos este anúncio para dizer que com o novo Minha Casa Minha Vida e a MRV, chegou a sua vez de conquistar seu AP. São até R$55 mil de subsídio e as menores taxas de juros do mercado. Chegou a sua vez! Aproveite as condições do Minha Casa Minha Vida com a MRV. Descubra como realizar o sonho de ter um AP só seu. É isso aí, acredita que dá. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Na próxima semana tem mais uma história inédita para vocês. E o papo de hoje com a Renata Santiago está disponível tanto no streaming de áudio favorito seu e também lá no YouTube. Aproveita, dá uma olhada nos APs dos vizinhos, tem muito conteúdo exclusivo mostrando a casa por dentro, vocês vão adorar. E a gente segue por aqui com o apoio da MRV, contando histórias e compartilhando sonhos e dicas que podem te ajudar com o seu lar. Até a próxima!